Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mário da Materializa aqui. Bom, a gente não quer ser cruel com as máquinas do nosso portfólio. Tinha uma delas que até então a gente não tinha feito o unboxing. Eis que chegou ela aqui, é a CreateBot PIC 300. Então nós vamos abrir ela aqui e ver o que nos reserva. É um equipamento sensacional para trabalhar com PIC, com dimensões super razoáveis, 300 por 300 por 400. Então nós vamos juntos navegar aqui nesse produto, abrir ele e juntos ver o que ele pode entregar para vocês, tá bom? Vamos lá então. As máquinas da CreateBot, elas usam a embalagem de madeira, né? E elas vêm da China, então elas vêm super bem embaladas. Vou levantar a tampa aqui, a gente levanta, dá uma olhadinha aqui, ela está toda protegidinha. Vamos olhar ela por cima. Aqui nos reserva. Olha, a criança não é pequena, é grande, é média, se a gente comparar com a D600 Pro 2 HS. Mas para fazer pique é bastante coisa. Então vamos continuar aqui, abrindo as laterais. A gente sempre leva um tempinho de preparação aqui para acertar a abertura. Aqui a gente tem as costas dela, são vários fãs. Então, pessoal, tá aqui a criança. Ela não é pequena, ela tem um volume bastante razoável. Eu diria que é quase uma máquina para não ficar no desktop, mas ela ainda não tem tamanho para ficar no chão. Vamos tirar o plástico dela então e mostrar os detalhes do que vem junto. Tem que tomar cuidado aqui para não cortar a pintura. Passar longe com o estilete da máquina. Uma bela máquina. Abrindo aqui. A gente já vai adiantando aqui, né? Tem uma mesa lá o espaço dos 300 por 300 por 410. É uma máquina de 2 bicos. Um deles está retraído, né? E o outro avançado. São guias lineares, então a gente mostra sempre aqui, ó. Tá travado, mas são uma guia linear para X, onde desloca o carro aqui, e Y, as duas guias lineares aqui. Ela em aço inox por dentro. Ela tem uma proteção, um fole para proteger do calor as guias em Z, né? Uma mesa com uma base bastante razoável aqui em alumínio, a mesa em vidro. E em cima do alumínio aquecido. Aí agora, pessoal, para a gente acabar ela é toda inox por dentro, então os aquecedores, o aquecedor, o soprador está aqui, né? Ali a gente tem o filtro HEPA que a gente acessa por fora. Tem uma trava de esfera aqui, né? Eu gosto de mostrar nas máquinas a espessura da porta, né? Porque isso demonstra preocupação com isolamento térmico. Então esse é um negócio legal. A gente tem aqui 2 knobzinhos na frente da máquina, que é legal mostrar. Quando estiver ligado a gente vai ver isso melhor. Esses knobzinhos eles controlam a temperatura do ar que é soprado por cima dos bicos, porque PIC é um material que precisa estar aquecido acima de 150 graus para poder não cristalizar antes da hora. Então aqui você controla a temperatura do ar que sopra nos bicos, o controle da máquina. Um botãozinho de emergência, né? E as baias de filamento que ficam nessa lateral. Então a gente coloca os filamentos aqui, né? E essa baia ela tem temperatura do ar controlada. A gente tira aqui algumas coisas, vem alguns filamentos, né? Do fabricante, uma caixa tem algumas peças de reposição que a gente já traz junto com a máquina, né? Mais filamento aqui, algumas proteções de espuma, e aqui a caixinha da máquina que traz algumas ferramentas. A gente abre aqui, né? Cabos, algumas pecinhas de reposição, ou fixação de um segundo carretel, né? A famosa colinha. Então as ferramentas básicas para trabalhar com a máquina.
certo? O que mais? A gente tem aqui o aquecedor e o soprador, né, que mantém a baia seca durante o tempo que a máquina está sendo usada e mantém seco os filamentos, que é muito importante. Material de engenharia, a gente não pode ter umidade tomando conta do material, né? A outra coisa que vale a pena chamar a atenção aqui é para esse slot aqui, né, que é muito interessante nessa máquina, é que a gente tem refrigeração líquida da cabeça. Então a gente alimenta aqui com um líquido refrigerante que vai alimentar os extrusores e manter a temperatura adequada para o material de alta temperatura. A gente tem aqui em cima o controle da temperatura da câmara. Então a gente pode setar aqui a temperatura até 70 graus para secagem. Se a gente olhar a máquina por cima, tem uma portinha dela aqui, né? Aqui é o que aciona, retrai um e avança outro. E ela é uma máquina Core XY, né? A Core XY é interessante porque ela usa um processo de tocar os eixos, né, em que dá uma precisão maior do que o normal para as máquinas de maior tamanho, né? Então isso é legal citar. E o compartimento lá isolado termicamente, onde vão ter os motores. Os picos vão a 500 graus, a câmara vai a 120 e a mesa vai a 200 graus. Então é um equipamento, em termos térmicos, assim, generoso para poder trabalhar com materiais de alta temperatura. A gente vai ligar, fazer as conferências que a gente sempre faz antes de mandar para o cliente. E para o futuro, fiquem ligados aí para a gente trazer um vídeo de hands-on. Tá bom? Se você não conhece ou não visitou ainda a Materializa, fisicamente a gente está aqui em São José dos Campos, mas pelas redes, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, você vai encontrar Materializa Tecnologia. Então, por estas redes, se você quiser compartilhar, se inscrever, curtir o vídeo, vai ajudar a gente a divulgar para mais gente. Esse é o nosso objetivo, a gente quer trazer bons clientes. E quanto mais os bons clientes nos ajudam, mais a gente expande o nosso negócio, né? Para o bem de todos, essa é a ideia. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, contato@materializa.com.br, o nosso telefone é 12 3943 3991 e esse número é o WhatsApp também, tá bom? Obrigado pela audiência, até a próxima, tchau!